Olá, pessoal, companheiros, companheiras. Este é o Diálogos com Machado, pela fanpage Antônio Alberto Machado e pela Rede PT. Nós estamos recebendo hoje, nesta edição do Diálogos, um brilhante professor de Direito, sem dúvida nenhuma, hoje um dos maiores nomes da crítica jurídica no Brasil, que é o professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior. Ele é professor titular da Universidade de Brasília, é ex-reitor dessa mesma universidade e é também o idealizador, coordenador do programa O Direito Achado na Rua, lá na Universidade de Brasília, que já completou 30 anos de existência, de reflexão teórica, de luta. O professor José Geraldo, nós já nos conhecemos há mais de 20 anos, somos cada vez mais amigos, e eu gostaria de fazer uma breve apresentação da pessoa. É um acadêmico respeitado no Brasil todo, por sua produção acadêmica, por seu trabalho na universidade, onde leciona há tantos anos, universidade que ele já dirigiu como reitor, também por sua personalidade afável, por sua lianeza, por sua capacidade intelectual e também merece destaque por sua honestidade intelectual. Nós todos que o conhecemos, dentro da vida acadêmica, nutrimos por ele esse respeito que ele conquistou, com todos esses atributos. Ele sabe, é uma pessoa muito modesta, mas ele sabe que o papel, o lugar dele no ensino jurídico brasileiro, na universidade brasileira, sempre será um papel de muito destaque. Por isso, eu queria dizer aos nossos internautas que nos acompanham que eu estou especialmente honrado em poder dialogar aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Vamos falar sobre direito, sobre política e transformação social, e sobre outros aspectos, naturalmente, porque o professor José Geraldo é dono de uma cultura geral e humanística invejável. Professor José Geraldo, sua saudação. Então, professor Machado, é uma alegria estar em diálogo com o Machado. Tenho assistido alguns anteriores, já até revi alguns, como com o Rubio, o Davi, que esteve recentemente, e que é um companheiro que tem feito grande interlocução no nosso circuito, né? É uma alegria, portanto, estar nos seus diálogos, na sua fanpage e na sua rede, né? Sei que ela é forte, muito estendida, ela não é só local, ela é nacional e ela é global, né? Dei o exemplo do Rubio. E, no nosso caso, a amizade desses anos todos só fez com que nós acrescentássemos novos elementos para essa rede, desde lá atrás, quando acompanhei sua docência na Unesp e estive com você e seus colegas de grupo de pesquisa em debates nessa formidável instituição, né? E ela continua, porque esses vínculos estabelecidos criou entre nós uma espécie de compartilhamento com esses talentos que passaram pela nossa atenção pedagógica. Ainda agora acabei de acompanhar o doutoramento de uma jovem pesquisadora, fui também seu orientador de mestrado, e ela veio de sua formação desde a iniciação na graduação. Estou me referindo a Isis Tábuas, né? E assim como ela, eu aqui na UNB tenho recepcionado muitos talentos que o Machado ajudou a revelar, qualificou no seu início de carreira,
no enfibramento de sua pós-graduação, e, afinal, aqui comigo recebi como que já o fruto colhido, porque já chegavam prontos, eu só tinha que contribuir para que recebessem a titulação, né? Então, é uma alegria muito grande. Eu tenho acompanhado seu percurso em Franca, como eu mencionei, mas há poucos dias estive em Ribeirão Preto, na USP, para participar da titulação na Faculdade de Direito de uma professora daquele curso, a professora Fabiane Severi, né? E ali também, em diálogo com os professores da USP, né? Nas conversas, nas trocas de informações, o Machado é sempre uma referência, né, pelo seu trabalho como professor, pelo seu trabalho como membro do Ministério Público. Por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar projetos de pesquisa, de iniciação científica de muitos jovens dos núcleos de prática jurídica e de projetos de afirmação de cidadania e direitos humanos, e, invariavelmente, lá em Ribeirão, ou aí em Ribeirão, né, encontrei vários alunos que tinham no Machado uma referência de inspiração, mas também de interlocução a partir dos estudos de casos que esses alunos traziam, em geral, fundados na preocupação do acesso democrático à justiça, da ampliação do direito de ter acesso à justiça, antes de poder, na justiça, discutir o fundamento de suas pretensões, o poder ter acesso às comunidades e também os grupos de cidadania que percorrem todos os estratos da formação social, né, incluindo classes médias e as classes populares, né? Então, é uma alegria estar consigo, né? Quero lhe agradecer, porque há pouco tempo esteve conosco em Brasília, e não foi a primeira vez, participando exatamente das celebrações dos 30 anos do projeto Direito Achado na Rua, num grande seminário internacional que reuniu em 3 dias de debates a nata da intelectualidade inscrita nas teorias críticas dos direitos e dos direitos humanos, né? Gente do México, gente dos Estados Unidos, gente da Venezuela, gente do Peru, gente da Colômbia, gente da Bolívia, gente do Uruguai, gente da Argentina, da Espanha, de Portugal e de todo o Brasil. E o Machado, entre eles, pontificando, interlocutor de primeira linha, né? E agora estamos preparando o volume 10 dessa série, O Direito Achado na Rua, que é o espaço de convergência de todas essas discussões, e, felizmente, temos ali um texto muito qualificado do professor Machado, né, que dá a medida elevada do debate que a gente tem feito hoje em todo o país, e pela mediação do direito achado na rua, em todos os âmbitos onde a política e o direito têm lugar, pela mediação transformadora da realidade, em direção à concretização da democracia, da justiça, da cidadania e dos direitos, e notadamente dos direitos humanos, né? Dos bancos escolares ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma alegria estar com você, né? Sei que está num momento novo na sua trajetória, né? Porque reivindica seu lugar na política no sentido de contribuir com a cidadania para a boa gestão da polis, né? E chega armado de um percurso testado em todos esses espaços, nos quais sempre foi um vencedor, sempre foi um interlocutor muito qualificado, reconhecido, respeitado e testado, seja do ponto de vista das teses, das ideias, da compreensão do mundo, da percepção do sentido equitativo do social, da sociedade, mas também da gestão, né? Porque, sob seu trabalho, né, com tantos anos de carreira, é um gestor qualificado, reconhecido e certificado, né? Porque hoje em dia, na experiência da gestão,
né? Nós somos, hoje, sujeitos que vivem o espaço mais perigoso da sociedade, né? Porque todos os us que caracterizam o país nos acompanham, AGU, CGU, MPU, TCU, né? Então, aí também o professor Machado, o gestor Machado, tanto no Ministério Público quanto na universidade, né, sai ileso, sai certificado, né? Nada a desabonar, e mais que isso, tudo a qualificar o seu papel de excelente administrador, que certamente vai ser importante para a carreira que está agora reivindicando na gestão da cidade. Então, é uma alegria estar com você, Machado. Obrigado, professor. Recebo suas palavras como sinônimo da sua generosidade, uma honra muito grande. Professor Zé Geraldo, o senhor é um grande teórico do direito, não é? Um continuador daquela linha do professor, saudoso professor Roberto Lira Filho, de quem o senhor foi muito próximo, né, muito amigo, com quem produziu muita coisa na universidade. E Olha quem está entrando aí, uma joia rara da produção da Unesp, Thalita Rampim, hoje nossa colega, professora na UNB, né, co-gestora do coletivo Direito Achado na Rua e coordenadora do núcleo de prática jurídica da universidade, onde ela desenvolve também um projeto belíssimo que é o de promotoras legais populares, um projeto que você deve levar para a gestão de Ribeirão Preto. Muito, muito bem. A Thalita que se formou também aqui com a gente, né? Outra desse intercâmbio. Fez mestrado aí na região. Na USP, né? Fez aqui. Eu estou vendo também aqui o Bariri, o Vanderlei Caixe. Olha, o pessoal está chegando aí, professor. Olha outro, Antônio Escrivão Filho, olha outro. Olha, o Tuco. O Tuco, ele está com a câmera fechada, eu não vi aqui. O Miro. Dele, né? É o Tuco, que é cidadão de São Carlos, que é pertinho aí, né? Mas que também é formado na Unesp, que teve o seu mestrado e fez o doutorado dele aqui comigo, né? E hoje é um importante professor num dos centros universitários de Brasília, né? E uma referência de pesquisa na Universidade de Brasília. Olha o pessoal que você está juntando aí, Machado. Então, mas eu acho que é o professor Zé Geraldo que está atraindo esse pessoal, hein? Professor, depois que a gente terminar a live, eu vou contar um segredo do Tuco, viu? Sim. Para saber. Isso, me conta o segredo. No caso do Tuco, eu guardarei as 7 chaves. Professor, eu queria começar lhe perguntando o seguinte, né? O senhor é um homem que tem uma grande produção teórica, né? Mas, ao mesmo tempo, toda essa produção foi acompanhada de uma inserção prática na realidade, né? O núcleo aí, o programa de Direito Achado na Rua revela isso, né? Há muito direito que está lá na rua, às vezes não está no livro, não está dentro dos muros da universidade, né? A gente precisa ir à rua, precisa ir à realidade para acolher, para surpreender, para entender esses direitos, né? E, às vezes, tem muito direito dentro da universidade, dos livros, das teorias, que a gente não consegue pôr na rua, ou seja, pôr em prática, né? Portanto, isso revela aquela necessidade do encontro da teoria com a prática, né? Do direito que está no papel, que está nos livros, para o direito que tem que ir para a vida. E o senhor praticamente empregou a sua vida acadêmica toda tentando superar, resolver esse desafio de tornar o direito uma realidade, uma concretude, mas posto a serviço, né, da inclusão social, da justiça social, do resgate dos excluídos, enfim, como o senhor disse, da ampliação da cidadania. E o nosso Roberto Lira Filho gostava de usar a expressão ampliação do foco do direito, né? Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta assim bem genérica. Nós podemos usar o direito e também a política, às vezes penso que o direito é uma dimensão da política,
mas podemos usar o direito como instrumento de transformação social, de mudança, mais do que simplesmente instrumento de controle, repressão e manutenção do status quo. É possível fazer isso na prática, professor? Eu acho que o direito só é propriamente direito se realizar desse modo. Quando ele fica prisioneiro dos enquadramentos formais, sejam eles os elementos legislativos, sejam eles os elementos jurisprudenciais, uma parte dele é apreendido aí, mas muitas vezes o antagonismo do jurídico é que entra nesta matéria. Por isso que o chanceler Bismarck dizia que duas coisas nós não devemos querer saber como são feitas. Ele dizia as salsichas e as leis. E a gente vê muito hoje no que é representar o jurídico só no formal, o quanto de elementos nocivos, impróprios, inadequados entram tanto nas salsichas quanto nas leis. Não por acaso, hoje a gente revela, por exemplo, no processo legislativo, uma série de contrafações que estão na base de elementos que antes representam interesses de grupos, de classes, interesses segmentados, que são apresentados como se fossem interesses gerais, mas que, no fundo, são particularizações de expectativas muito localizadas que querem ter a aparência, vamos dizer assim, ilustrada do direito. Não é por acaso que, quando se hoje classifica a constituição do conjunto do parlamento brasileiro, a gente designa esse conjunto por nomes não necessariamente valorizadores de seus componentes. Bancada da bala, bancada do boi, bancada da bola, bancada da Bíblia, né? A mostrar, por exemplo, que ali são elementos de uma moralidade teológica, ou elementos de uma visão de apropriação da terra, do território e da riqueza social, ou uma visão de inserção na vida social de um valor que traduz mais a expectativa da morte do que da vida. Por exemplo, o armamentismo, por exemplo, os elementos tóxicos da produção agrícola, por exemplo, os elementos nocivos da produção da saúde, né? Como agora, por exemplo, querendo se regulamentar, impondo vermífugos e hidrocloroquina como se fosse salvação da saúde num conjunto de pandemia, né? Então, o direito é vida, não morte. O direito é geral, universal, não particular. E aí o aprisionamento legislativo leva esse perigo. E se nós não tivermos a atenção política e teórica para dar conta do alcance legitimado e correspondente aos fundamentos do que no social a gente chama de justiça, a gente não realiza o direito real, o direito propriamente dito, que está na lei, está fora dela e muitas vezes está contra ela. Está contra ela, né? É por isso que o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, uma exortação formidável ao lado da Laudato Si, recentemente, reivindicou que os cristãos, de um modo geral, mas os homens e mulheres de boa vontade também, né, recuperasse a dignidade da política, que para ele está lá escrito no número 205 da Evangelii Gaudium, quem quiser consultar, que a política é a dimensão sublime da caridade. Então, para fazer política, você precisa realizar fundamentos éticos. No caso do Papa, aqueles ligados à ética cristã. No caso do direito, aqueles ligados à construção civilizatória, o que significou, na experiência civilizatória, avançar na direção de consolidar no social
os valores da piedade, os valores da probidade, né? Quer dizer, piedade, não matar, não agredir o outro, probidade, não furtar, não roubar, que são os elementos sínteses de uma legitimação do jurídico, que significa poder fazer como se dizia lá nos Atos dos Apóstolos, dar a cada um conforme o seu trabalho e segundo a sua necessidade. Né? Era assim, por exemplo, que lá se dizia, se formava a comunidade cristã. Os cristãos vinham aos apóstolos, traziam o produto do seu trabalho e passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Né? Então, é isso aí, fazer a justiça nesse sentido e construir a lei. Por isso que lá no tempo desta enunciação, tiveram que mudar a lei antiga, o Velho Testamento, para construir uma lei nova, o Novo Testamento, que traduzisse esses valores da justa distribuição da riqueza e da justa partilha do poder político. Né? Então, política, direitos se associam, são duas dimensões exaltadas da dignidade da existência, e nós precisamos resgatar, recuperar esses fundamentos para que as formas que são espúrias desse processo não se apresentem como se fossem ilegítimas. Por exemplo, como agora a gente está vendo, né, contra o significado ético da proteção da vida, uma política que quer apoiar a gestão das coisas, a economia e não a vida. Contra a gestão da saúde, uma regulação que expõe a segurança sanitária das pessoas, transgredindo até os regulamentos mínimos, que agora levou a um ministro do Supremo a perder a paciência e dizer, ampliando o sentido formal que está nos documentos internacionais de direitos internacionais, que essas práticas caracterizam genocídio. O ministro do Supremo diz isso. Né? Não pode ser um gestor da política quem carrega uma vocação genocida. E não pode ser um titular da juridicidade quem produz a iniquidade sob a forma de regulamento. E é por isso que nem o próprio legislativo hoje está aceitando a produção de uma normatividade que é contra a vida e que é a favor das coisas, que é contra a natureza e a favor da ganância, que é contra a produção de uma riqueza que seja socialmente compartilhada e que põe em risco comunidades que têm outros modos de reexistir, de produzir a sua vida social, como os povos tradicionais, as comunidades quilombolas, as periferias, que aí em Ribeirão Preto eu vi algumas, né? Estudei várias pesquisas que mostram no entorno de Ribeirão Preto uma condição tão grave de exclusão que, enquanto no legal se diz que abstratamente todos são cidadãos, no real há uma subcidadania e, em muitas circunstâncias, uma subhumanidade, né? Porque o mínimo existencial não está assegurado, enquanto que a lucratividade da ganância é convertida em valor normativo. Como agora, você disputa entregar R$200 de auxílio emergencial, mas transfere milhões para a ganância da banca e dos especuladores do sistema financeiro, inclusive internacional. Ou você desorganiza a economia do país, desestrutura as suas empresas, no interesse de uma regulação, né, que, felizmente, está sendo questionada sob a perspectiva do descumprimento da lei eleitoral, dos fundamentos do Código Penal e da própria Constituição. Né? Então, o Lira Filho dizia que a gente tinha que olhar com um foco alargado o espaço do social para compreender como a sociabilidade legítima, bem organizada, vai constituindo a juridicidade, eventualmente reivindicada como uma condição que vai até para a legislação. Pense, por exemplo, o direito de morar, não é isso? Não existia nas normas, mas os movimentos sociais foram construindo
a sua perspectiva de acesso à moradia, conseguiram levar essa agenda para os fóruns internacionais, inscreveram na Declaração do Habitat, no Cairo, não me lembro em qual das cidades que esse debate... Istambul, foi em Istambul, e de lá, por mobilização no social, por meio de protagonismo, de coletas de assinaturas, democracia direta e não apenas participativa, trouxeram para a Constituição para inscrever no artigo 6º a moradia como um direito fundamental. Né? Então, olha aí como esse processo se dá, e por isso que o Lira Filho dizia, filosófica e teoricamente. Filosoficamente, ele dizia: não quero ser como Kant e Fichte, que ficam lá no mundo da Lua. Eu quero ver sem viés deformante o que eu posso encontrar bem no meio da rua. E aí quero aplicar ao jurídico uma dimensão interpretativa, qualificada para percepção legítima do que surge como normatividade aceitável, o direito que se constrói na rua. E a gente vai ver que todos os direitos nascem na rua. Depois é que eles vão para o acervo dos regulamentos, entram no almoxarifado do legislativo, no estoque de normas que compõe esse almoxarifado, e com elas levam uma relação problemática, contraditória. Né? Por isso que o profeta Amós, que, aliás, foi o tema de uma das campanhas da fraternidade, disse que eu quero ver a justiça jorrar como fonte que não cessa, e o direito se realizar como condição da afirmação da dignidade do humano. Né? Está lá em Amós, que é essa visão do direito, que é uma fonte. Qual é a fonte do jurídico? É o social. A materialidade do direito se dá já na fonte. O jorro pode ser legislativo, pode ser judiciário, mas pode ser, inclusive, transacional, como a gente assiste nas mediações que, desde a Constituição de 88, se tornaram matéria de deliberação nas formas de exercício direto da democracia, nos conselhos, na competência deliberativa. Hoje a gente entra no Senado ou Câmara e subscreve proposições que, quando alcançam um determinado número, se tornam imediatamente processo legislativo. Quer dizer, todos nós legislamos, não é só um estamento que o faz. A gente vai numa comissão de participação e legislação de direitos humanos na Câmara ou no Senado, e ali, com competência regimental, terminativa às vezes, nós deliberamos com o diálogo com o social matérias de interesse da cidadania que se tornam elementos legislados por causa da participação democrática. Né? É preciso levar isso para compartilhar com o social e não sonegar esse fato na expectativa de que um grupo profissionalizado é que está apto a produzir a legislação. Todos estamos. E aí que eu acho que a sua experiência acumulada de grande formador e de grande agente da mediação para a concretização da justiça no Ministério Público estão capacitados para poder fazer a junção entre o direito e a política. O direito como forma de constituir a gestão legítima das relações sociais e a política, o lugar onde a gente discute a gestão da polis, né? Que é o que dá sentido à expressão política. É o governo da polis, né? Como está lá no Aristóteles, no seu livro célebre, A Política, né? Em que ele dizia, portanto, que a cidadania se realiza nesse espaço, porque é aí que se aprende a competência autônoma de uma sociedade em que cada um tem consciência de seu papel e de sua função na gestão da comunidade. Né? Então, eu diria isso, né? E o direito achado na rua é isso enquanto projeto, simultaneamente político e teórico. Político porque compreende que essa relação é uma relação
inscindível, ela é intrinsecamente articulada. E teórica porque a gente diz, há acumulado teórico para dizer que isto é assim. Há acumulado teórico para dizer que isso é assim. Então, no projeto Direito Achado na Rua, a gente organiza 3 referenciais para a articulação nos grupos de pesquisa, nas defesas de teses, de 3 fundamentos que eu acho que respondem à questão inicial. Né? Como é que se caracteriza o espaço onde a mediação da política torna horizonte reconhecível e aceitável as relações de reciprocidade, né? E aí a gente simbolicamente diz, é a rua, não é isso? Porque a cultura diz que é a rua, né? Castro Alves, o poeta, diz: quereis, pois, a praça, onde se reivindica a liberdade e os direitos, né? No povo ao poder, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Ou o ensaísta Marshall Berman, que no seu livro Tudo que é sólido desmancha no ar, estuda a rua como representação simbólica das ações sociais na vida política. A rua é o lugar em que, em seus encontros e desencontros, ao reivindicar liberdade, fraternidade, cidadania, igualdade, justiça e direitos, a multidão transeunte se transforma em povo. Se transforma em povo. Né? Então, construir esse espaço, discutir cada lugar onde as sociabilidades, mesmo contra os regulamentos, mesmo contra carências de governança, como agora, durante essa pandemia, a gente assistindo nas comunidades, fora dos lugares de desencontro da gestão governamental, salvo prefeituras e estados, as comunidades organizando a sociabilidade para enfrentar a pandemia, como em Paraisópolis, em São Paulo, com a comunidade elegendo presidente de rua, contratando ambulâncias, comprando com o apoio do social respiradores, fazendo a gestão equitativa sem hierarquia, sem o rico preferir o pobre, o acesso ao atendimento. Ou nas comunidades indígenas, os ancestrais e os idosos que têm a cultura oral daquelas comunidades, o uso da medicina tradicional para enfrentar os danos da Covid quando os equipamentos sociais de governo não chegam. Ou como agora vimos há pouco o MST, por exemplo, que doa semanalmente alimentos saudáveis, já ultrapassando a casa de 1.000 toneladas, em que entrega no país todo assistência comunitária solidária aos necessitados. Então, designar o espaço, identificar esses sujeitos que formulam projetos, que apresentam proposições, que fazem agendas, que trazem elementos constitutivos de outras sociabilidades, os sujeitos de direito, né, coletivos, em movimento, reivindicar os lugares em que eles podem fazer mediações, como tantas vezes fez no Ministério Público, os termos de ajuste de conduta, as audiências públicas, as mediações para encontrar formas compartilhadas, debatidas, contratualizadas de boa gestão, né? E, finalmente, né, identificar no discurso da ação e no discurso da reivindicação o que surge como direito novo, que vai se escrevendo no campo de reconhecimento, como direitos humanos, como jurisprudência, e mais tardiamente na legislação. Exemplo, o direito de laje, não é isso? Não está em código nenhum, não está em código nenhum. Mas nenhum juiz hoje no Brasil nega titulação ao direito de laje, que é a construção em cima de espaço criado, que não é um espaço de solo, é um espaço abstrato, mas que é uma área de edificação, e, inclusive, dá atributos de registro de propriedade deste direito, que é onde a família se expande, cria condições para os descendentes terem moradia, ou onde a família cria uma economia
doméstica para, por exemplo, ter uma renda por um aluguel de aproveitamento melhor do seu lote, da sua terra, né? Então, tudo isso é direito achado na rua, e, claro, precisa ter legitimação em seus fundamentos, porque também a rua produz alguns excedentes de práticas, né? Inclusive algumas que têm característica criminal, né? Mas não é só na rua que isso acontece, em todo lugar, inclusive nas instituições, não é isso? Por isso que está falando de levar alguns dirigentes institucionais a julgamento público ou a Tribunal Penal Internacional, né? Foi longe, né? Não, muito bem, professor. É sempre um prazer ouvi-lo, viu? Professor, o senhor é um homem que saiu da Torre de Marfim, da universidade, foi para a rua, foi para as comunidades. Eu acompanho as suas reflexões, várias de suas lives, né, discutindo a questão dos quilombolas, dos indígenas, das comunidades tradicionais, e, naturalmente, desde sempre, aí, o problema do sem-teto, né, e do sem-terra. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos uma realidade bem difícil. Nós temos aqui quase 100 núcleos de favela, né? É possível que tenhamos aí de 40 a 50 mil pessoas morando em condições precárias, né, das favelas ou comunidades, como se chama hoje, cortiço, enfim, habitações sem condição de habitabilidade. O senhor acredita que a gente pode pegar o direito, pegar a Constituição, pegar o Código das Cidades, pegar esses instrumentos legais todos e resolver um tipo de problema como esse, com o qual a gente se envolve aqui em Ribeirão Preto já há alguns anos, como promotor da habitação e urbanismo? Eu sofri muito vendo isso, as favelas crescerem, por falta de uma política habitacional de moradia popular, por falta de investimento. Tudo que a gente viu foi o déficit habitacional ir crescendo. No entanto, a gente tinha plano diretor, tinha a lei de uso e ocupação do solo, a Constituição, o Estatuto da Cidade, instrumentos legais estavam aí. O duro era pegar isso e pôr na vida, dar efetividade a isso para resolver o problema do direito fundamental, direito básico, que é o direito à moradia. O senhor é um homem que lida com isso, né, cotidianamente, né? Agora, o senhor deve ter se angustiado muito com aquele veto do presidente, vetando água potável para indígenas, para comunidades tradicionais, para quilombolas, etc. Quer dizer, isso é a expressão do direito torto, né? É o direito que vai contra a vida, né? Enfim, o que eu queria perguntar ao senhor, finalmente, é justamente isso, professor. Com esses instrumentos jurídicos todos, nós podemos botar o direito a serviço da vida, a serviço da cidadania, da democracia, da justiça social? Com toda certeza. E até lhe antecipo que o volume 9 está disponível em e-book da série O Direito Achado na Rua, o volume 9. Ele trata exatamente do direito urbanístico. E ele coleciona, né, fundamentos teóricos em diálogo com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, em diálogo com os pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa nas universidades e nos institutos sociais criados em função exatamente da relevância da construção desse campo. Há vários institutos. Em São Paulo, a capital, o Instituto Polis, por exemplo, há décadas constrói referenciais para modos de governar, de um lado, e de formação para exatamente a qualificação desses instrumentos. Há pouco dei o exemplo do direito de laje, né? Mas, em todas essas dimensões, com aqueles fundamentos a que me referi, e que não são só fundamentos de um recorte pontual no campo da teoria, como a do direito achado na rua, mas que hoje anima a própria teoria geral do direito, né? Essa possibilidade está dada em várias dimensões, com os problemas decorrentes das disputas que se estabelecem no campo da aplicação dos seus fundamentos. Isso é natural, são disputas que vão acontecer, né? Mas, por exemplo, eu, voltando um pouquinho atrás na sua questão, tenho trabalhado isso do ponto de vista da passagem do teórico para o prático como atividade de
concretização do papel, do ofício de jurista, fazendo isso através de instrumentos de nossa organização de atuação. A Ordem dos Advogados, por exemplo, foi, durante muito tempo, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Fui, por 18 anos, membro da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, onde a gente tenta construir, na mentalidade dos bacharéis e do ensino de direito, referências para uma leitura do jurídico que se abra a essas possibilidades. E hoje, por exemplo, continuo com a minha atividade no âmbito da Comissão Justiça e Paz, aqui da Arquidiocese de Brasília, que também tem o mandato do debate sobre as necessidades de atender aquela teologia que o Papa designa pelos 3 T's: terra, trabalho e teto. Terra, trabalho e teto. Nenhum trabalhador sem direito, nenhum trabalhador sem salário. E agora se orientando para reivindicar globalmente um salário universal, que dê o mínimo de dignidade à existência social. Então, tenho feito isso pelas mediações, mas no meu próprio espaço de universidade, eu não precisei sair para fazer isso. Como reitor, por exemplo, trabalhei com apoio de políticas públicas nacionais, o REUNE entre elas, né, o grande programa de governo que tratou da reestruturação e da recomposição, revitalização das universidades, né? Eu pude, por exemplo, expandir a nossa universidade do centro mais valorizado do plano piloto para as cidades satélites, para as periferias, instalando a universidade em lugares em que antes se fazia o deslocamento de grupos marginais, de grupos urbanisticamente segregados, os favelados, os invasores, né? E pude expandir, pude inserir nesses cursos dinâmicas da exigência de novas formações, como, por exemplo, na cidade de Planaltina, a inserção das licenciaturas de educação do campo, que é a leitura tanto pedagógica, pedagogia da alternância, tempo escola, tempo comunidade, quanto de conceitos novos que o debate sobre acesso à terra e território tem proporcionado, incluindo em algumas universidades a criação de turmas especiais para assentados da reforma agrária, né? Pude expandir a dimensão do ensino noturno, não apenas para os filhos das famílias de classe média, mas das comunidades de trabalhadores que precisam da escola à noite para combinar o tempo escola com o tempo trabalho. E a política de ações afirmativas para negros, pretos e pardos e indígenas, né, que enriqueceu enormemente o campo o epistemológico, né, vou usar essa expressão, né, a capacidade de ampliar conhecimento de outras formas de ver o mundo que esses segmentos antes excluídos ou por alienação do humano, como escravos, ou como agora foi dito na ONU esse ano por um titular da nossa República, são sub-raças, né, sub-gente, sub-humanos, né, se referindo aos indígenas e aos quilombolas. Então, eu saio, mas internamente também trabalho uma dimensão ampliada da possibilidade de um conhecimento que seja apto a dar conta desses fenômenos. Porém, nas lutas, é a disputa sobre fundamento político e teórico. Por exemplo, aqui em Brasília, tem uma comunidade aqui pertinho, está no plano piloto, está na área nobre, fica em frente às embaixadas e à margem do lago, onde a burguesia local se instala. Chama-se Vila Telebrasília. Quando você vai nessa comunidade, tem um outdoor tosco na entrada, de material de Flandres, lata, né? Mas arrumadinho, enquadrado. E lá tem uma frase: aqui tem história. Você entra, nunca vi no mundo
um lugar onde você entre, mesmo em cidades milenares. Em Roma você não encontra isso. Na Vila Telebrasília você tem lá, Vila Telebrasília, aqui tem história. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo com essa frase que há pouco tempo, quando eles vieram como migrantes para trabalhar na construção da cidade, eles se recusaram à remoção para a expulsão da cidade quando ela ficou pronta. Quando ela cumpriu o designado no projeto urbanístico dos grandes urbanistas e arquitetos, a cidade bonita e funcional, a Civitas e a Urbis, bonita e funcional, que está no plano de Lúcio Costa. Eles disseram, a gente precisa escrever aqui a polis. E a polis, os moradores da comunidade disseram, por isso que eles dizem, aqui tem história. Os moradores disseram, nós temos a definição funcional e estética do urbanista, mas a polis, que é obra da história, só os movimentos sociais podem construir, só o povo pode construir. Então, eles se recusaram a ser removidos e disseram que a história social deles tinha que ser incluída na proteção da história urbana da cidade de Brasília. E eles fizeram a resistência à remoção e obtiveram apoio legislativo para produzir norma. Eles conseguiram derrubar veto quando o executivo tentou derrubar essa norma em nome de preservação do plano original. Venceram, estão lá instalados e têm no seu outdoor essa formação. Aqui tem história, né? Quer dizer, é preciso politicamente construir esse processo e, teoricamente, defendê-lo nos embates com o judiciário, com as políticas públicas. Felizmente, para eles, a Constituição Nova dava os fundamentos, porque a Constituição Nova trazia o direito urbanístico como uma proposta, a moradia como um direito, a participação social como um método, a democracia como um fundamento e a justiça como uma finalidade. E aí eles puderam construir isso e dizer que eles tinham que ter lugar de diálogo, porque esse sistema, o direito urbanístico, por exemplo, exige que esses planos que foram mencionados tenham a participação popular. Como agora, por exemplo, quando os indígenas discutem a questão do debate sobre o tipo de desenvolvimento que está em disputa, qual desenvolvimento, o do capitalismo neoliberal, que coisifica tudo, inclusive a água, não é isso? Ou até a chuva, ou o desenvolvimento da dignidade da natureza e do humano. E aí eles conseguiram que uma normativa internacional com sede no espaço da Organização Internacional do Trabalho, lá se colocasse a norma da Convenção 69. Nenhuma mediação de planejamento ou de políticas públicas que tenha interferência nos modos de vida das comunidades tradicionais originárias poderá ser implementada sem consulta prévia, informada e com o consentimento da comunidade. Olha só, construção da democracia não apenas no plano local, Constituição, mas no plano internacional, Convenção, que implica a exigência de que qualquer um que queira administrar, sob pena, por exemplo, no caso agora da implantação da rodovia 163 na região do Xingu, Pará, nós estamos impugnando com um grupo de coletivos de cidadania a implantação desse projeto e levando ao Tribunal de Contas a reivindicação de que, entre as teses de ambientalismo ou de impacto ambiental, tem que examinar, sob pena de nulidade do ato, de reparação e de responsabilização do administrador e do agente privado, tem que fazer o debate sobre a aplicação da Convenção 69. Ou seja, não pode haver implantação de projeto sem consulta prévia, informada e consentida
as comunidades interessadas. Como no plano diretor, não pode implantar sem a participação da comunidade organizada na definição das posturas e dos procedimentos do plano diretor, como a gente aprendeu isso no Ministério Público, quando o Ministério Público, no desenho que a Constituição estabeleceu, agora ele se perdeu um pouco, não o Ministério Público, alguns agentes do Ministério Público, felizmente, até te sugiro, o Machado, está se formando um grupo, até fui convidado para participar do braço acadêmico do grupo, embora eu não seja MP, que chama Transforma MP, em que os membros do Ministério Público Federal, procuradores de República, e estadual, promotores de justiça, né, participam para rever os fundamentos de sua função social definida na Constituição, são agentes de afirmação da cidadania, e rever a cultura jurídica da sua formação, para não embarcarem num legalismo estiolante que afirma o decreto, mas nega o direito. Então, se informe sobre o MP Transforma. Agora, em agosto, outubro, eles vão fazer um grande encontro nacional e você precisa estar lá, que é o seu campo, a sua alma mater, o lugar onde você se nutre, né? É o espaço onde você se formou e adquiriu sua enorme cultura e competência, né? Então, olha, os instrumentos existem, e as estratégias são as mais... há uma outra comunidade aqui que, expulsos de uma área em que se reivindicava, né, uma destinação que causava algum impedimento da permanência deles, como cidadãos reivindicaram uma política de destinação de área social para moradia. E hoje a gente sabe que toda a legislação já se fundamenta no princípio que, quando se trata de interesse social, o direito de morar prevalece sobre o direito de propriedade, porque a propriedade tem que cumprir uma função social. Então, as políticas públicas têm que realizar esse direito por meio de desapropriações, não só como política de rezoneamento, as zonas especiais de interesse social, né? Como também como sanção, quando se trate de formas impróprias de ocupação dessas áreas. No campo, a grilagem, e nas zonas urbanas, a invasão, né? O esbulho, né? A forma imprópria de se apropriar para depois se legitimar como título. Aliás, algo que está em debate como emenda constitucional, exatamente porque está se querendo abreviar os ritos de interesse social e de definição da função social da propriedade, admitindo a autodeclaração para legitimar a grilagem. Está no Congresso essa discussão. Então, os instrumentos existem. Nessa outra comunidade, eles resistiram, se instalaram em áreas de acampamento, fizeram gestão mediadora com a comunidade, a cidade, obtiveram um adiantamento de renda que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, fez para eles, compraram uma área nessa expansão de condomínios, sob o fundamento de que poderiam viver na cidade, porque eram cidadãos, não teriam que ser expulsos. Quando foram se instalar, receberam uma ação da administração local para dizer que aquela área não era própria para a urbanização, e eles disseram, mas em volta está tudo urbanizado e, claro, com condomínios de classe média, né? E conseguiram que um tribunal garantisse a permanência deles. E sabe qual foi o fundamento jurídico que eles trouxeram? Você não vai acreditar. A Lei de Proteção aos Animais. E disseram assim, nos considere animais, que agora tem legislação que diz que eles não são mais coisas, né? São seres sencientes, têm direitos, né? Você não considere animais e aplique para nós, humanos, que não temos o reconhecimento da proteção do direito, aquilo que caberia se fôssemos animais estrito sensu. E o tribunal ficou escandalizado com isso, né?
e acabou concedendo a ordem de permanência, e hoje eles vivem nessa região onde eles se instalaram, devolveram o dinheiro à CNBB e estão ali colocados numa comunidade de alta dose de cidadania, porque aprendeu a desenvolver a consciência de participação na luta, no trabalho na rua, né? No processo político. Né? A política se expandindo como dimensão de dignidade, como direito, e o direito sendo, o professor Roberto Lira Filho dizia, a dignidade da política. Né? Porque a política deixada a si mesma, ela pode produzir formas não legítimas de reciprocidade, né? De convivência. Né? Então, o jurídico precisa mediar a política, e é por isso que a gente assiste, né? Hoje, felizmente, né? Juízes e até o Supremo Tribunal, que tinha um déficit de atenção normalizadora, né? Hoje, por exemplo, suprindo a perda de referência da governança para afirmar o significado ético da vida no contexto da pandemia. Né? Então, os instrumentos estão aí, o Ministério Público cresceu nesse processo, mas, sobretudo, as articulações dos movimentos criaram uma série de instrumentos novos. Tem uma tese da Adriana Lima, minha colega do Direito na Rua, Prêmio CAPES de tese na área de arquitetura, na Universidade Federal da Bahia. É o direito achado em Saramandaia, nos becos, o direito achado nos becos, que ela mostra como uma comunidade, se valendo da sua competência de cidadania, criando os instrumentos de participação, construiu contra todo o movimento de especulação imobiliária em zona nobre da cidade de Salvador, um espaço salvaguardado de reconhecimento de direitos históricos daquela comunidade, que foram legitimados pela aplicação correta dos fundamentos do plano diretor e urbanístico da cidade. Então, estão lá, Saramandaia chama o lugar, e Adriana Lima fez uma tese explicando como esse processo se deu, e a tese se chama O Direito Achado nos Becos, Prêmio CAPES de Tese em Arquitetura. Olha só, olha o direito não indo só para a política, não, indo para a arquitetura, não é isso? Para construir esse fundamento. Então, há uma série de fundamentos, né, que hoje, graças ao esforço de classificação, organismos como, por exemplo, o Instituto Polis de São Paulo, né, tem uma produção enorme de formas de governar e de estratégias de exercício de participação democrática em aliança com administrações democráticas para a gestão da cidade, para constituir o direito à cidade. O direito à cidade não apenas como ser proprietário, mas aquele de ter uma cidade acolhedora, educadora, que seja uma escola de cidadania. Muito bem. Professor, eu não poder... Olha, queria dizer que nós estamos aqui com vários companheiros acompanhando a gente e todos cumprimentando o senhor, hein, professor? Olha, o José Alfredo Carvalho, a Thalita. Thalita, sim. Isso, salve, professor Geraldo. O Salina, o Bariri, dizendo que esse é um encontro fantástico. O Vanderlei Caixe, agradecendo por propiciar a sua presença aqui, professor. O Tuco está aí, ó, boa noite, salve, salve, grandes mestres. O Miro, a Adi Melim, a Aymar, a Helena Assis, que também se formou lá em Franca, dizendo, olha, grande encontro, um debate imprescindível. O Miro já fez uma pergunta aqui, mas eu vi que já foi contemplado na sua fala. O Fábio Cantizani, que é formado em Franca e é professor também de Direito Constitucional, dizendo, parabéns por mais esse excelente diálogo, professor Machado. Sempre muito enriquecedor ouvir o professor José Geraldo de Souza Júnior. O Márcio Coelho cumprimentando a gente, Joab, o Gladstone, o Glad, né, que o senhor conhece tão bem. O Glad está acompanhando. Então, ele está desenvolvendo um conceito
chamado Constitucionalismo Achado na Rua. Olha! E agora também a agroecologia como dimensão de uma produção que represente os fundamentos do direito achado no campo. Quer dizer, o Gladson é professor na Universidade Federal Fluminense hoje, né? E fez pesquisa lá na Bolívia, né, sobre o constitucionalismo latino-americano. Isso, escrevi com ele um tema sobre essa dimensão do constitucionalismo achado na rua para a revista La Migranha, que é editada em La Paz. Que legal. Ele está dizendo, olha, grande debate, duas das nossas... Esse povo vota aí? Não, o Gladstone que não. Ele está dizendo, grande debate, duas das nossas maiores referências, o Augusto Nogueira, Alícia, várias pessoas aqui acompanhando a gente, professor. Olha, como a gente está, assim, já no limite do horário, eu queria fazer uma pergunta ao senhor que não poderia deixar de fazer. O senhor que é um grande professor aí da Universidade Brasileira, assim, reconhecido no país inteiro e fora do país, foi gestor da universidade como reitor da UNB. Eu queria, então, lhe fazer essa pergunta, né? Para ver a sua opinião aí do alto da sua experiência como professor, como acadêmico, como cientista, pesquisador e também gestor, né? Nós estamos no 4º ministro da Educação, professor. Primeiro foi o Vélez Rodrigues, depois o Weintraub, teve um terceiro que nem assumiu e agora estamos no 4º, né? Como é que o senhor está vendo essa instabilidade no Ministério da Educação? Isso tem prejuízo para a nossa educação, assim, em longo, ou em médio prazo, ou em prazo imediato? Nós estamos conhecendo um retrocesso aí com a destruição da pesquisa, da cultura, o ataque às universidades, essa instabilidade, falta de programa, de projeto e de política educacional, a meu ver, né? Como é que o senhor está vendo esse cenário aí do Ministério da Educação? Para onde a gente vai? Se já há algum prejuízo? Se a gente pode superar esse quadro aí de aparente retrocesso? Como é que o olhar do pesquisador, professor universitário e gestor da universidade está vendo este momento do MEC? Então, eu já me manifestei em várias ocasiões contra esse processo desconstrutivo de um sistema que no Brasil foi formulado com a melhor qualificação do pensamento educador que nós temos reconhecido no mundo inteiro, né? E que até foi respeitado em vários momentos, mesmo quando a gente passou por conjunturas de exceção autoritária em experimentos recentes, mas passados. Até ali, isso foi respeitado. E, do ponto de vista da condição do dano, eu quero dizer que ele é a curto, médio e longo prazo. A curtíssimo prazo, os danos já estão todos contabilizados, primeiro pelo imobilismo que se impôs sobre a gestão da educação brasileira. O imobilismo que contém toda a capacidade autônoma do sistema educacional, incluindo o universitário, por conta de uma forma de atuação de gestores, esses a que você se referiu, que nada formularam do ponto de vista do sistema educacional, mas tentaram controlar a universidade, controlar a educação e adestrar aquilo que é o criativo do processo da educação, de modo a incorporá-lo a uma intenção de ideologia de governo, né? Que, primeiro, retira a capacidade crítica da educação. Por exemplo, escola sem partido, mordaça,
militarização das escolas, todas práticas absolutamente antagônicas que o atual ministro, inclusive, de certo modo, embora tenha retirado os vídeos, tomou posse ontem. Hoje mesmo eu já encaminhei minha coluna para o jornal Estado de Direito, que é sobre a Universidade Popular, dos movimentos sociais, e tive tempo para inserir uma nota no texto com essas preocupações que você acabou de mencionar. Então, nós passamos esses 2 anos e essa sequência de ministros, o que significa que ficamos sem ministro esse tempo todo, no imobilismo, porque tudo era contido numa leitura absolutamente restritiva do trabalho pedagógico, né? Passamos um período de tentação autoritária que tentou inserir nas escolas de primeiro e segundo graus diretamente pela militarização, pela repressão, né? A gente teve cenas, o Ministério Público aqui, por exemplo, e a Advocacia Pública, a Defensoria, né, estão tomando medidas, por exemplo, contra esse enquadramento que até retira a singularidade, a subjetividade, a espontaneidade dos estudantes quando manda usar cabelo de um determinado tipo, adereços de um determinado tipo, tudo aquilo que significa a construção da identidade inibido em nome de um parâmetro, de um estereótipo de tipo que a gente tem visto uma adesão implícita ao racialismo invertido, que é o racialismo de caráter biologista, eugênico, caucasiano, né? Quer dizer, o que o ministro da Educação diz: eu odeio esses movimentos que falam de racismo, eu odeio essa expressão povo indígena. Ele disse isso, um desses ministros, né? Então, nós tivemos que lutar, por exemplo, com medidas, inclusive, de caráter jurídico para conter as interferências que incidiram diretamente nas formas de gestão do ensino. E agora o Supremo tem manifestado em acordo de que a liberdade de ensinar não pode ser tocada pelas gestões públicas, pode-se fazer gestões do tipo administrativo, mas não pode tocar na liberdade de ensinar, o direito de cátedra, não é? O Supremo decidiu isso contra aquelas formas de interferir nas universidades para retirar faixas, para inibir disciplinas. Eu mesmo, como ex-reitor, como acadêmico, já entrei com 2 representações contra ministros no Ministério Público Federal, na Comissão de Ética Pública, uma delas em função dessa atitude de tentar interferir na autonomia da universidade e, sobretudo, quando tentou impedir que a universidade, por exemplo, criasse disciplinas, logo depois de 2016, para discutir as circunstâncias daquele movimento político que alguns professores propuseram com todo o cuidado de aprovação nas instâncias acadêmicas, disciplinas para estudar o golpe de 2016. Assim como a gente estuda o golpe de 1964, assim como a gente estuda o golpe de 1851, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Não só os filósofos, mas os escritores. Veja o livro de Victor Hugo, A História de um Crime, né? Por exemplo. Então, fiz representação contra o presidente da República na comissão, por conta dessas interferências indevidas que o Supremo está corrigindo uma a uma. E também, academicamente, discuti esse tema num trabalho que o Instituto Humanitas de São Leopoldo, a Unicinos, desenvolveu sobre o Futurice, que eu chamei de Faturice, né? A objeção a essa tentativa de mercadorizar o ensino, de privatizar as instituições de educação, contrariando a Constituição, que retirou de mercado 2 bens que são, por conta do acordo de 88, na Constituinte, são bens não mercadorizáveis, saúde e educação. São bens fora de mercado.
são bens públicos, são bens sociais, não pode ser objeto de comercialização, de mercantilização, de mercadorização, de privatização, né? Então, eu digo isso desse ponto de vista, está tudo documentado, né? E agora, no tocante a esse que entra, a minha preocupação é dupla. De um lado, por conta da elegia, ao fato de que a sua justificação como escolha é de ordem moral e teológica. Então, isso briga com o fundamento laico da nossa ideia constitucional de educação. E de outro, como educador, o fato, né, foram difundidos vários vídeos que ele mesmo divulgou, agora retirou de circulação, mas eles estão disponíveis nos acervos, né, que pensa a educação como repressão, como dor, e diz que, pedagogicamente, é a palmatória que deve prevalecer sobre o caráter persuasivo e exemplar da educação, né? E que também fez surgir, né, um conjunto de pontos de vista que vão desde a justificação do feminicídio, encontrando argumentos de senso comum para poder justificar a morte que o companheiro pratica porque ele confunde amor com paixão, né? Com paixão, né? E até a reinserir teses de um patriarcalismo superado pela Constituição de 88, que no tocante à família, nós sabemos, reconheceu a autonomia da mulher. Não digo sobre o corpo, porque essa discussão só a mulher diz respeito, mas sobre a sua capacidade de ser sujeitos de direitos. Não é isso? Que, com a Constituição de 88, contra o Código Civil, resgatou, em relação à mulher, uma posição de chefe de família, de cabeça de casal, de compartilhamento, né, de corresponsabilidade na educação da família, e ele quer voltar atrás a 30 anos de avanço social e educador. Então, eu quero dizer assim, tudo isso também, tanto na educação quanto na saúde, mostra a profunda incapacidade de convocar. Não é só porque escolhe fazer isso e tem este objetivo no tocante ao controle crítico sobre o pensamento ou sobre quem é acessível à proteção do Estado no tocante à qualidade de vida, é porque também não tem capacidade de convocar, não consegue ir além, militarizou a saúde porque não convoca, não tem diálogo, não tem interlocução. O mínimo que teve, que parecia ser algo assentado numa aliança estabelecida ali no governo de transição, o mínimo que teve durou 15 dias. E o ministro de Saúde, que veio com um discurso de pronta adesão às teses da governança, não suportou o terraplanismo, o anticientificismo, a inversão do técnico que é formado com grande qualificação nos sistemas sanitários por uma militarização do processo, por exemplo, no caso da saúde, e uma tendência que está se colocando também no caso da educação, porque a mentalidade é esta da exceção e da militarização. Então, eu gastei muita energia, tenho gastado em textos, em posturas, em ações de participação protagonista, né? E fiz representações, conselho de ética, conselho do Ministério Público e até uma petição de impeachment do presidente, assinei em conjunto com um grande número de juristas e entidades recentemente. Está lá na linha, se eu não me engano, é a 51ª da sequência das petições de impeachment que estão lá para o presidente da Câmara examinar.
Mas eu queria era fazer uma outra coisa, Machado. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria lhe fazer uma pergunta: o que move um professor com a qualificação que você tem, que permanece no imaginário dos seus alunos, vários deles aí se apresentando na nossa live para saudá-lo, para homenageá-lo, né? Um professor com alta reputação, que eu testemunhei nas várias vezes em que estivemos juntos em debates, na UNB, na Unesp, em outros fóruns, né? Um promotor de justiça, né, que é uma referência na sua corporação, o intelectual dessa corporação que formula tanto no tema da concepção de direito, que é o instrumento do agir do Ministério Público, quanto na concepção de justiça, né? E que tem especial atenção àquilo que nós poderíamos dizer é a função social do Ministério Público, né? O que o move para reivindicar uma cadeira de prefeito e o que essa experiência traz? O que esse professor, este Ministério Público formula de programa que o diferencie dos outros que têm feito menos do mais? Você vai fazer mais e não vai ser mais do mesmo, vai ser mais do mais. O que é? É a minha curiosidade. Infelizmente, eu voto em Brasília, mas meu voto emotivo é seu, na confiança do seu percurso de vida. Mas se seu eleitor estiver assistindo aí, como isso está na fanpage, né, o que você diz a ele que dirá a mim agora, se quiser responder essa questão? Desculpe inverter, eu estou lhe entrevistando agora. Olha, professor, eu, como o senhor sabe, fiquei 31 anos dentro do Ministério Público, né? E estou há 32 anos na universidade. Nesse tempo todo, a minha trajetória, tanto de professor, né, de pesquisador, enfim, a minha trajetória acadêmica e também a do Ministério Público foi de me envolver sempre com o aprofundamento dos direitos, sobretudo os direitos fundamentais, os direitos humanos, aqueles direitos que garantem, né, a dignidade das pessoas, a democracia, a cidadania. Eu sempre tive como desafio de vida, né, e profissional também, consequentemente, essa tarefa de dar conteúdo, né, de dar concretização ao direito, né, sobretudo naqueles espaços onde ele não chega, né, onde as pessoas estão excluídas, e naturalmente que nós estamos falando dos vitimizados, e aí estamos falando dos pobres, dos encarcerados, dos negros, dos índios, dos sem teto, dos sem terra. E eu, quando percebi, desde cedo no Ministério Público, eu entrei muito jovem, né, eu estava sempre fazendo essa luta aí, né? Era uma coisa assim meio intuitiva, mas eu comecei a estudar também o Ministério Público, aí veio a Constituição de 88, ela foi... eu, juntamente com outro colega, escrevemos o primeiro trabalho, não digo que tenha sido melhor, há outros melhores que esse, né? Mas foi o primeiro trabalho em que a gente refletiu sobre o novo perfil do Ministério Público brasileiro. Esse trabalho caiu nas mãos de um professor que o senhor conhece muito bem, que é o Boaventura de Souza Santos. Ele até nos levou lá para Portugal para falar para os magistrados do Ministério Público de Lisboa, né, apresentar essa reflexão que a gente fez sobre o Ministério Público, e essa era uma reflexão que dizia o seguinte: o Ministério Público precisa atuar defendendo a ordem jurídica democrática e o regime democrático. E uma ordem jurídica democrática era uma ordem jurídica com conteúdo social, com conteúdo de justiça social, com a materialização desses direitos. Eu sempre acreditei nisso, a gente escreveu sobre isso, refletiu sobre isso, e eu fui para a vida prática, né? Praticar o Ministério Público dessa maneira. E foram 31 anos muito ricos para mim, né? Eu tive algumas vitórias, outras derrotas, mas o processo
foi muito enriquecedor e que eu olho para trás e vejo hoje é que eu nunca abandonei esse campo, essa trincheira de lutar pelo aprofundamento dos direitos dos vitimizados. Eu acho até interessante isso, porque era uma coisa minha, né? E na universidade também ensinar o direito nessa direção. Aí, quando eu completei meu ciclo no Ministério Público, me aposentei, e eu queria, então, ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Só fiquei na universidade agora, que já exige bastante da gente, na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na publicação. Alguns amigos começaram a dizer, olha, você poderia continuar no campo da política toda essa luta que você fez no Ministério Público. E talvez no campo da política você tenha mais possibilidade de efetivar os direitos, assim, digamos, no atacado, e não no caso a caso das ações judiciais. É possível que você tenha lá, portanto, a possibilidade de ampliar mais aquela atuação. No início eu disse que não, mas depois eu fui vendo que isso seria coerente com a minha trajetória, com o meu pensamento, com o meu compromisso profissional e de vida, embora seja uma tarefa difícil essa de me candidatar por um partido popular, democrático, que tem sido cotidianamente estigmatizado, etc. Embora seja uma tarefa difícil, eu achei que era uma tarefa que estava também no rol daqueles desafios que eu sempre enfrentei e, portanto, resolvi cumprir essa tarefa, essa missão. Não era uma reivindicação pessoal, não era um projeto pessoal meu, é algo que eu vou tentar realizar agora como um projeto coletivo, sobretudo um projeto daqueles que mais precisam do direito do Estado, e, portanto, eu me sinto muito honrado em ser, de uma certa maneira, né, o porta-voz das esperanças, dos anseios desses que sempre estiveram excluídos do processo jurídico, econômico, social, político, etc. É isso que me motiva, professor. O que o senhor acha? Eu acho que, se eu fosse eleitor aí, já estava definido o meu voto, e é isso mesmo, né? Mas eu penso e acho que a sua preparação ao longo desses 31 anos, 32 dobrados, né? Porque Ministério Público e docência, há um conhecimento acumulado também para que, nesse campo da destituição de direitos, há também um importante segmento do social que acho que numa cidade como Ribeirão, uma das mais pujantes de São Paulo, né, teria um grande proveito se pudessem contar com um prefeito com a experiência de quem, por exemplo, soube fazer mediações na área do direito consumidor, na área do direito ambiental, na área do direito urbanístico, todas matérias da sua formação, da sua competência no trabalho do Ministério Público, né? E que tem alto significado para os segmentos de classe média. Na área da educação, né? A gente tem as promotorias de educação, né? Da criança e do adolescente, né? E aí eu digo, por exemplo, um eleitor que ouviu você falar, que tem essa vocação, que eu acho que é a mais qualificadora possível, né? Que é a de compaixão com os excluídos, né? Com acolhimento às demandas dos sem direito, né? Mas também tem um segmento importante que é o que forma as nossas classes médias, muito bem se valer de um prefeito que conhece o valor dos direitos e das posturas que defendem os seus melhores interesses na área tributária, na área da gestão da cidade, na área da gestão do orçamento público, né? Hoje eu vi uma colega sua, a Hélida Graziani, que é Ministério Público de Contas em São Paulo, mostrando como a má gestão do orçamento, por exemplo, produz uma omissão de investimentos que pode ser responsabilizada
por 72 mil, quando ela escreveu o texto. Né? Hoje já são 70 e tantas mil, 75 mortes evitáveis. Estas que estão aí na conta no país, até hoje, do vírus, né? Mas que estão produzindo morte aí em Ribeirão também, né? E que alcança todo mundo, né? Sofre mais os desassistidos, mas são alcançados todos, né? E todos precisam de uma gestão que faça a distribuição equitativa dos equipamentos sociais para garantir a dignidade. O que alguém de classe média, por exemplo, pensaria de uma candidatura do PT, não é isso? E que, embora seja de um candidato que é classe média, né, porque é um professor universitário, é um promotor, né, mas que, na sua lealdade com o social, não segrega a classe média, porque nela também estão os aliados que podem construir, né, bases para uma cidade justa, uma cidade acolhedora, uma cidade de inclusão, uma cidade que compartilha seus espaços e suas riquezas, né? Dando a cada um o que é seu, não é isso? O que o eleitor de classe média espera do Machado? Olha, eu acho que também o que é importante, fundamental, né, entender, é que a cidade é para todos, né? Muito bem. A cidade sustentável, né? A cidade é um direito de todos, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala em resgatar aqueles que estão excluídos, submetidos a condições de opressão e violência, nós estamos pensando numa cidade pacífica. Estamos pensando, portanto, numa sociedade sem exclusão, sem violência, sem crime e, sobretudo, sem medo, né? Uma sociedade com esperança. E eu acho que isso é a aspiração de todo mundo, independentemente de classe, né? Então, uma das coisas que me motivam muito, né, é lutar por uma cidade para todos, uma cidade sustentável, uma cidade justa, né, uma cidade, enfim, democrática, né, em que todos possam usufruir desse chamado direito à cidade. Quando nós trazemos os excluídos, o que nós estamos consolidando é uma ideia de cidade para todos, né, independentemente de classe. Então, eu acho que, de mim, né, as pessoas poderiam sempre esperar também esse compromisso. Né? Então, pois é. Como Aristóteles, que estudando a polis, né, construiu a ideia de que o governo da polis gera a política, não é isso? Você, na cidade, o governo da cidade gera a cidadania, né? Muito bem, mas está certo. Muito bem. Professor, nós estamos assim no limite da hora, mas eu queria pedir que o senhor aí, em 2, 3 minutos, fizesse as suas considerações finais, espontâneas, o que o senhor acha que nós não abordamos e o que é que o senhor fala para que conselho o senhor dá para alguém que está topando um novo desafio? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade nesse período de distanciamento social. A gente quebrou a expectativa de que ele fosse o gerador de o Boaventura que você mencionou, diz, uma comunidade de solitários, de solidão, e a gente, com esses instrumentos, pode resgatar a dimensão solidária desse processo. Então, a gente tem um distanciamento social, mas uma alta aproximação solidária das nossas formas de compartilhar valores, expectativas, preocupações, né? Então, é um distanciamento social, mas é uma alta proximidade afetiva e fraterna, né? Estou falando da fraternidade, não é de modo místico, aquele princípio político esquecido, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Então, queria agradecer. Depois, queria também agradecer porque, nesse contexto,
a gente produz material que esta live, por exemplo, fica documentada e é um instrumento pedagógico para a gente compartilhar nos nossos espaços de sociabilidade, de interlocução. Eu com os meus alunos, nas redes de que sou membro, né? Você com um público hoje bastante ampliado, porque engloba, né, todas as dimensões do que a cidade é o Carrefour, é o lugar desses encontros, né? Então, é um agradecimento que eu quero fazer. Eu tenho participado de várias dessas experiências, né? E com você hoje foi possível discutir uma dimensão que me faltou nas outras, porque é a dimensão da política associada à do direito, né? E aí, dizer assim, o conselho é não trair a sua história, não trair a sua trajetória, né? E, com isso, usá-la validamente para afirmar as suas promessas, né? Porque você não chega na linha de quem se furta a discussão para não poder exibir o que realizou. Você traz toda a sua história, os testemunhos, essas lives com os testemunhos, e você, com isso, homologa a sua formulação. Quer dizer, quem quiser conhecer você no que você será, tem aí bem exibido, documentado, explicado, explicitado, testemunhado do que você foi até aqui, né? Então, você não se furta ao debate e faz do debate um modo de expor com toda a transparência e com os riscos que isso representa, suas ideias, sua experiência, a ligação do seu modo de pensar articulada ao seu modo de agir, né? Então, isso é importante. Por isso que eu digo, não trair essa biografia, essa história, esses compromissos, é o que você, por exemplo, leva como um conselho que, para muitos que no histórico vivenciaram situações semelhantes, né? Quando se colocaram na perspectiva de exercer a função política, fizeram a clivagem e, com isso, fracassaram, né? Na antiguidade, Platão, por exemplo, escreveu coisas tão boas, deu tantas boas aulas, né? Isso, criou a academia, né? E quando foi assessorar o governo de Siracusa, fracassou, né? E hoje a gente tem vários exemplos. Eu aqui vivo um experimento recente, né, de um fracasso político que me dói, que é um amigo com quem eu compartilhei percursos acadêmicos, mas que, de algum modo, se descolou desta trajetória para validar outras estratégias, outros compromissos, outras alianças. E eu cansei de dizer, não derive, não produza a curva da estrada nesta outra direção, né? O livro de Ferreira de Castro, A Curva da Estrada, né? O velho militante que assume o poder e aí, em nome do realismo, em nome do pragmatismo, faz a curva da estrada para a direita, né? Felizmente, no livro, ele se dá conta a tempo e retoma o seu curso histórico. Não faça a curva da estrada. E, se fizer, faça sempre na direção da justiça. Nunca perca o referencial do direito, que foi o aprendizado do seu compromisso para dar dignidade à política. E nunca traia aqueles que são o seu mais legítimo sujeito com o qual você deve lealdade. E aí é o que um outro amigo, não tão amigo por conta do tempo histórico, mas que é o exemplo mais vivo que eu tenho, que foi o fundador da minha universidade, Darcy Ribeiro, que também foi político, né? E que disse assim: perdi muitas das minhas batalhas,
para trabalhar em defesa da dignidade dos indígenas, para trabalhar em nome da defesa de uma educação que dê dignidade de cidadania, né? Até alguns dizem que fracassei, né? Mas não quero estar junto de nenhum daqueles que me derrotaram nessa tentativa. Assim, eu acho que é o conselho que eu lhe dou, não é isso? Não perca a sua lealdade. E na universidade, o Darcy dizia que a universidade, por exemplo, tem que ter compromisso com a civilização e com o conhecimento mais avançado, mas não pode perder a lealdade com o povo, não pode perder a lealdade com a sociedade. Então, mantenha a lealdade com o seu conhecimento eloquente, mas mantenha e não traia a sua lealdade com o povo. Estes que vão confiar em você e que vão lhe eleger. Daqui a 4 anos a gente conversa. Obrigado, professor. Ora, a responsabilidade é grande, hein? Porque o professor Zé Geraldo sempre foi, sempre será o meu professor, né? Há quase 30 anos que eu bebo nas águas do conhecimento dele, tanto nos debates, nos encontros que nós fizemos, quanto nos trabalhos escritos do professor Zé Geraldo. É raro encontrar um trabalho meu em que eu não tenha citado o professor Zé Geraldo. Para mim, portanto, hoje, esse encontro, né, esse diálogo aqui nessa minha nova trajetória, para mim foi assim muito enriquecedor, mas foi, sobretudo, muito emocionante, porque desde muito cedo na minha carreira acadêmica eu tenho essa interlocução com o professor Geraldo, e foi sempre crescente a admiração que eu tenho por ele, de modo que ele e todos que estão nos vendo e ouvindo podem imaginar o quanto para mim significou poder privar da sua companhia mais de 1 hora e a gente conversar assim, olho no olho, tão francamente, e depois, no final, ouvir esse conselho, que é também uma confiança que eu vejo que o senhor deposita em mim e que eu certamente carrego, né, não só a intenção, mas o compromisso de honrar sempre uma confiança como essa, vindo de uma cabeça pensante como essa e da autoridade que o senhor tem, né, dentro da universidade, da cultura jurídica do Brasil, para dar esse tipo de conselho e cobrar depois, mais à frente. Para mim, é uma honra muito grande, é uma espécie de unção, né, ouvir isso tudo que o senhor falou aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Antônio Alberto Machado, e prossiga nesse seu projeto, né, porque já em si, na formulação, já elevou o debate que vai ser estabelecido, e se mais não fizer, nos grandes empreendimentos, Propércio dizia, já basta o projeto. Muito bem. Obrigado, professor. Eu queria, além de agradecer imensamente sempre ao professor Zé Geraldo, agradecer também a todos os que estiveram conosco nesse Diálogos com Machado, que foi um diálogo, como todos viram, muito especial, né? E espero, portanto, contar numa próxima oportunidade, tanto com a contribuição do professor José Geraldo, quanto com a audiência de todos os que tiveram conosco até este momento, e tem uma lista grande aqui. E, portanto, por hoje, me dou assim completamente satisfeito, realizado, e espero contar com todos numa próxima oportunidade do Diálogos com Machado. Muito obrigado e até lá.